Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast, como você sabe, sempre trazendo um tema sobre saúde e bem-estar. E hoje é um podcast um pouco diferente, porque nós vamos ter duas convidadas. Né? Queria agradecer aqui, primeiro a doutora Camila Marques, que já participou aqui do nosso podcast. Né? Falando sobre endometriose, não foi, doutora? Pronto. E também hoje trazendo a psicóloga Josi Mota. Tudo bom, Josi? Tudo bem, gente. Seja que muito prazer, bem-vinda. né? Seja muito bem-vinda. Eu queria agradecer muito a presença das duas hoje, porque hoje nós vamos conversar sobre sexo. Vamos conversar sobre desejo sexual, que a Josi é psicóloga e especialista em sexualidade humana, e a doutora Camila Marques, ginecologista, e também, né, doutora? Sexóloga também. Sexóloga, que trabalha muito nessa parte de sexualidade com suas pacientes. E a primeira pergunta que eu faço, as pessoas estão fazendo menos sexo, Josi e doutora Camila? E aí, Josi? O que é que você Olha, acha? eu não tenho uma pesquisa que possa comprovar isso. Certo. Tá? Mas eu acredito que as pessoas estejam falando mais do que fazendo. Falando mais do que fazendo. Eu acho que o Eu sexo... acho que elas estão se cobrando mais também, né? Mas a fala tá nisso, né? Tá nesse ponto, até porque a gente até estava falando um pouquinho antes a respeito da exposição das redes sociais, né? Sim. E o quanto se exige de estar numa performance, de ser, né, o garanhão, ou a mulher que que está ali na cama com muito fogo, com muita frequência. E quanto sofrimento tem por trás disso tudo, né? Mas, enfim, como eu disse, não tenho nenhuma pesquisa que possa comprovar esse dado, é só uma suposição. Mas você acha, então, que as redes sociais, assim como todos os âmbitos, né, que da nossa sociedade, a rede social ela veio ali para estimular coisas que talvez as pessoas nem tenham ainda. Né? Assim, essa busca constante pela felicidade, de mostrar que está bem, de mostrar que é o melhor profissional, de mostrar que é o melhor marido, a melhor esposa, de mostrar que tem que vive em um ambiente social muito bem, Sim. que viaja, que vai para festa, que tudo, e que é feliz, né? Mostrando felicidade. Você acha que também as pessoas estão tentando mostrar que estão 100% na sexualidade, mas ali nos bastidores a coisa não está muito assim. É isso? Acredito, mas assim, não acho que a intenção da rede social tenha sido essa. Claro, Eu acho que é uma claro. distorção do uso, Sim, né? sim. E como a vaidade humana sempre esteve presente no comportamento, as pessoas passaram a usar a rede social dessa maneira, de uma maneira meio que pavônica, digamos assim. E quando impacta negativamente na autoestima, que eu acho que pode, assim, ser bem catastrófico para a sexualidade também, né? Porque a mulher vê só um monte de mulher perfeita, que não tem celulite, tudo photoshopada muitas vezes, ou lipada, né? E assim, eu me vejo no espelho, Ou cheia de poxa, desejo, né? E isso. o meu, cadê? Não, mas Sim. tu entende que assim, como é que eu vou me sentir bem pro meu parceiro ou pra minha parceira se eu tô aqui normalmente com a minha celulite, eu tenho minha barriguinha aqui e tal, e na Ou internet o meu marido, o meu parceiro, a minha parceira, só vê mulher que tá tudo em forma, né, que consegue malhar todo dia e se alimenta muito bem e tal, e eu tô aqui com a minha vidinha normal, com a minha Ou às vezes ali celulitinha. amamentando, né? Ali me sentindo hiper mega cansada, Não, é que né? assim, eu vejo a autoestima tem muito a ver com eu estar bem, me sentindo bem. Com Isso aumenta a certeza. nossa sexualidade. A gente quer transar mais quando a gente tá com a autoestima em dia. Sim. E o que eu acho ruim da rede social é a distorção do uso nesse impacto negativo na autoestima das pessoas, da gente se comparar sempre com o perfeito que não existe. Com Entendeu? certeza. Ou com a blogueira que ganha dinheiro pra estar numa clínica de estética todo dia se cuidando e fazendo isso e aquilo outro, que isso não faz parte da vida real de quase ninguém. Dos meros mortais, E né? posso dizer, não necessariamente é o real aquilo ali, né? Não Sim. Não é o real aquilo que a gente vê. A rede social ela é muito boa, mas se bem usada, né? Exato. Quando ela é bem usada. A gente tem que usar a rede social. Não pode deixar que a rede social utilize a gente. Quando Nos há, use, né? quando há essa inversão de posição entre o usuário e a rede Exato. social, aí é que a coisa começa a desandar. Mas, assim, deixando um pouco a rede social de lado, indo para a parte do desejo sexual propriamente dito. Essa vida tão corrida hoje, estou aqui com 2 especialistas, está impactando nesse desejo? As pessoas estão com dificuldades de manter essa vontade, que é saudável, né? Como a doutora Camila já colocou, uma vida saudável leva a uma vida sexual saudável e existe hoje essa vida que a gente está levando
causa esse certo problema? Bom, eu acredito que a vida nunca foi fácil, né? Inclusive, Sim. já foi até mais complicada quando você tinha que pegar água no poço, né? Fazer Sim. muito mais coisas, né? Talvez a gente tenha até algumas facilidades a mais. No entanto, essa coisa de que a gente pode dizer que, nossa, então isso tem influenciado no desejo, o estresse, a correria, o trânsito, talvez, mas acredito que o desejo está sendo falado recente. Talvez por isso que as pessoas estejam olhando para ele como uma complicação. Talvez só tenha acontecido esse espaço muito recente. Se a gente for pensar, né, o clitóris, ele já foi estudado algumas poucas vezes, mas sempre deixado de lado, mas é muito recente o momento em que ele foi dissecado. A sexualidade feminina sempre foi vista como um mistério, tanto que as pessoas descreviam como aquele painel, né, de avião, cheio de botões. No fundo, na verdade, não é que ela seja complicada, é que ninguém nunca quis olhar para ela. Exato. Então é muito recente. E como a Josi falou, um órgão que foi feito pra gente sentir prazer e totalmente negligenciado. Procura no Atlas de anatomia aí. Não tem gente Não tem. falando, não. Então, nos mais modernos já começaram a aparecer, começou a aparecer. Mas Década antigamente... de 90. Então, me pergunta o que é que eu vi na faculdade de medicina sobre isso. Absolutamente nada. Nada. Então, realmente, a sexualidade feminina, ela foi negligenciada aí por séculos, né? A mulher, ela não... Por que ia se falar em desejo? Se ela tinha que cumprir um papel ali de mulher, de servir e dar prazer pro parceiro dela. Hoje, as mulheres já estão se enxergando de outra forma. Então, as mulheres estão buscando sentir prazer, entendem que o correto é eu fazer aquilo para ser legal para mim também. Mas isso aí não há muito tempo a gente vê esse cenário, entende? Então, antigamente, como assim desejo? Não, eu transo porque meu parceiro me procura, que eu odeio esse termo, me procura. Me procura. Acho assim... Mas as coisas vêm mudando muito, eu falo muito. Como assim te procura? E tu não pode procurar esse negócio, não? Acha esse negócio aí, né? Vamos achar o que é legal nisso tudo. Acabar com a história de vincular o sexo a eu oferecer prazer. Que eu brinco muito com isso também na internet. A mulher, ela quer saber como enlouquecer o cara ou a parceira, pra poder, como se fosse prender no relacionamento. Exato. Se o sexo Tem é até bom, aquele ele não termo, vai me né? deixar. O chá que ela vai dar nele, Né? né? Tem umas Tipo, histórias Depois do assim. chá que eu te dei. Exato. Ai, Ou vou te papai. dar, né? Eu vou te Tem uma dar. música que fala Né? isso. Então, assim, Tem uma música que fala essas falas, elas Sim. mostram como é que o senso comum pensa sobre né, a Isso questão é muito da problemático, sexualidade. gente. E a gente falando aí a questão do chá que você falou, eu até citei uma parte de uma música aqui, porque hoje em dia se fala muito realmente disso, como se a mulher tivesse esse papel de fazer isso e se colocando como bem pensado, bem interessante. Se você for num sex shop hoje, por exemplo, você tem 1 ou 2 brinquedinhos que sejam voltados para o homem, tá? A grande maioria é para agradar esse homem. É uma fantasia sexual que a mulher pode usar, né? É uma vela para ela fazer um striptease na luz ou no escuro, no escambau, né? É um polidense para ela descer, é um chair dance. E eu não sou contra, não é isso. Sim. Mas é aquela história. E o que esse homem também está fazendo? Exato. Né? Então, assim, isso é... Aquela história Não da tá igualitário, reciprocidade, não tá cadê? igualitário, nunca Aí, foi. assim, quando você vê, às vezes, uma fantasia, são na brincadeira, é aquela trombinha de elefante, né? Que eu não sei se eu vou fazer mais é rir. Se meu parceiro usasse um negócio desse, Uma sinceramente, tromba de elefante. eu ia dizer assim, amanhã, meu filho, porque não vai rolar não. tipo Com isso aí, eu vou fazer bilu-bilu, né? Pode ser um nariz de tamanduá também, dependendo Exatamente. dependendo do rapaz. Então, assim, só pra gente ter uma ideia do quanto, às vezes, é cobrado e exigido das mulheres, né? mulheres. E sempre foi, assim, aquela história de que é a mulher que sustenta, é a mulher que tem que manter. Então, e a mulher tem um quadro de culpa muito grande. Eu até brinco e falo assim, nossa, as mulheres parecem que são sinônimo de culpa, gente. As pessoas se culpando desde sempre. O que é isso? Se cobrando, né? Aí nunca é bom, nunca é mãe, nunca é uma boa filha, nunca é uma boa mãe, nunca é uma boa namorada, nunca é uma boa esposa. E a culpa, ela sentencia a pessoa, aprisiona no lugar e o desejo, ele é um cavalo selvagem, ele não pode estar preso. Não pode. Você prender, ele vira um pangaré. Então você acha que as mulheres estão prendendo o desejo, é isso? Bom, gostaria que fosse tão simples assim. Mas eu acho que tem tantas coisas que fazem com que o desejo, de alguma forma, fique inibido. Tantos. Né? Partindo do princípio de, é o que eu sempre digo, antes da gente nascer. Antes. Sim. Quando você vê uma mulher grávida na rua, todo mundo pergunta assim, é menino ou menina? Quando você diz, é um menino, você imagina assim,
vai ser forte, vai ser corajoso, né? E a menina, vai ser doce. Uma princesa. Uma princesa. Os famosos Vai ser forte estereótipos, também, né? Então, assim, Sim. claro, isso parece ter um impacto pequeno, mas são pequenas porções de coisas que, antes de eu nascer, já tem uma roupinha social de como meu comportamento tem que funcionar, né? E aí eu também digo, o meu filho, que tem 19 anos, quando ele nasceu, eu ouvi, segure suas cabritas que meu bode tá solto. Eu digo, como é? Né? Ou seja, se eu tivesse uma filha, era para ser freira, né? Sim. Meu filho tem que estar, ó. E aí, quando você falou assim, os meninos pensam mais em sexo, vamos lá. Toda essa construção social que nos impacta, os meninos são levados forçadamente a pensar mais em sexo, pela construção de ser um homem. Né? E o menino que não pensa em sexo tem a sua orientação questionada. Que coisa, né? E a menina que pensa em sexo é ninfomaníaca, É é julgada, doida. super julgada. É fácil, fora dos Mas nomes vocês que eu não vou acham, entrar assim, aqui. me perdoem a Claro. minha humilde ignorância, mas vocês acham que hoje isso não está mais desmistificado, não? Assim, pelas informações que se tem hoje, Não, então tá até pelas melhorando. conquistas, né, As que mulheres foram estão começando acontecendo. a ficar mais assim ligadas no que vinha errado. Com o tempo estamos querendo desconstruir isso para construir uma nova história. Como eu falo muito, não tem que esperar o teu parceiro ou tua parceira te dar prazer. Cadê tu indo atrás do teu prazer? Né? Não, doutor, porque não é bom e tal. Mas você conversa com ele sobre isso. Aí eu pergunto logo para acabar, tu já se masturbou? Aí a mulher diz, aquele olhar assim, Aquela tipo... tensão, né? Aí eu digo, meu Deus, nunca se masturbou. Aí eu digo, pô, vamos, peraí, para, tá errado. A pessoa que nem é tua vai saber onde é que tu gosta de ser tocada. Peraí, não se não conhece, é né? assim, Eu né? digo assim, ó, pensa que no teu corpo como a tua casa, né? Exatamente. Então, tu imagina que alguém chegou na sua casa, você acha que ela tem a obrigação de saber exatamente como que é a sua casa, né? É você que tem que mostrá-la. Aí é bem o que a Josi Então, falou. você tem que conhecer, né, a sua casa para Exato. poder apresentar. A história dos estereótipos, né? Do que a gente cresceu ouvindo, né? Dessa questão cultural, Isso que o cara impacta. tem que ser masculino, ser macho, não sei o quê, tem que dar no couro. O E homem. a mulher, assim, eu reflito muito com minhas pacientes também. Como é que é no começo da nossa vida sexual? A gente é educada para sempre estar freando. A gente tem que cuidar para não engravidar, a gente não Sim. pode, tem que pensar para quem eu vou dar, o que eu não vou dar, eu vou ser fácil, eu não vou ser fácil. Exato. A minha mãe fala sempre que a mão vier aqui, eu tenho que tirar a mão. Então, olha como é que tu começa a tua vida sexual. Preocupada que se tu transar e tua mãe souber, ela vai te matar. Se tu engravidar, vai ser um problema gigantesco. Sim. Porque eu vou ser julgada. Será que vão me chamar de isso, de aquilo outro? Porque eu já nem tô namorando há muito tempo, eu já dei pra esse cara. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Em vez dela estar ali só entregar o momento, né, quero transar e tal, como o cara tá, geralmente, a Sim. mulher tá cheia de caraminhola na cabeça, cara. Aí ela, caramba, será que eu tô tomando a pílula direito? Né? E às vezes é uma menina que nem tava tomando nada, porque ainda tá iniciando a vida sexual, e ela começa, mas peraí, eu posso engravidar. Então o homem, ó, o homem tem nada disso. E a gente já começa nessa paranoia, nessa noia. Então já não é como para o homem, entendeu? Já não é uma coisa tão livre assim. Então ela já começa inibindo um pouquinho esse desejo, E toda essa entendo eu. pressão, né, de alguma forma, que são mensagens subliminares, vão fazendo com que a mulher ela tenha uma sensação de que ela está sempre sendo vigiada por algo, né? Sim. Esse grande olho que eu não sei o que que é, mas enfim. O fato é que Foi boa. O grande olho que tudo vê. que tudo vê, Sim. né? Então, nesse contexto, ela tem essa preocupação com o corpo dela, a princípio, né? Será que tô bem? Será que vai gostar? É aquela coisa do ser aceita, porque ela tem essa constante preocupação. Os homens, eu diria que eles têm outras, que é o do funcionamento, e Sim. perfeito, né? Tanto que hoje a gente vê uma pesquisa que não são os homens de 65 que estão tomando, né, o azulzinho, Sim. são os meninos de 15. 15 anos já. Por medo Pra de falhar. E para mostrar também talvez um Por medo de potencial falhar, maior. né? Por medo, extremo medo. Então, assim, e não só falhar, mas ser falado por essa menina, que também já sabe como é um sexo às vezes, e sai espalhando certas coisas, né? E aí Então, entra uma ansiedade também, né? de funcionamento ali Sim. mesmo, né? E aí, até onde eu sei, a doutora Camila pode me ajudar, assim, o azulzinho não cria uma dependência química, mas emocional, que é Exatamente. aquela de, ai, deixa eu usar só mais um pouquinho, Só né? pra Se não eu ter não usar, não vai dar problema, né? certo, né? Entendi. Eu recebi um paciente uma vez, com 18 anos, um menino, que ele já estava tomando a dose maior, né? Não, 18 anos. Exatamente pelo medo. E aí ele começou a relatar que quando ele era muito tímido e estava na escola e tal, e gostava muito de uma menina,
e amava muito essa menina, mas não tinha coragem de chegar. E quando ele foi para a faculdade, eles se reencontraram, né, no campus ali. E houve a chance deles se aproximarem e tudo, e havia a primeira noite. E ele falou, cara, eu não posso, de forma alguma, decepcionar essa menina, né? Porque é a minha única chance de agarrá-la, como se, né, isso aqui fosse de ouro, né? Aí tomou, mas pelo nervosismo gigantesco, não aconteceu. Então, que ele chegou para mim desagradável. num quadro de querer, inclusive, tirar a própria vida. Meu Deus do céu. céu. É mesmo. Tá É nesse muito triste. nível de... De exigência, de cobrança, né? Mas aí eu entro na questão de... Voltando para as redes sociais também, sabe? Assim, essa facilidade de informação, essa facilidade de você conhecer a vida de outras pessoas e histórias que muitas vezes não são tão verdadeiras como antigamente. As histórias que você conhecia eram das pessoas próximas ali a você. Hoje você assiste filmes e vê séries e vê vídeos de pessoas do outro lado do mundo. Então, Verdade. a comparação, ela aumenta, né? A comparação, um adolescente de 18 anos há 20, 30 anos atrás, ele não tinha o nível de comparação que ele tem hoje, com o acesso à informação que tem. Mas E aí entra a questão do senso crítico, né? Você tem que saber questionar o que você está vendo, filtrar, né? E saber entender que ali é como assistir, por exemplo, a galinha pintadinha, Sim. né? E, pô, galinha azul, como assim, né? Deixa eu... E é uma vitrine que tu põe o que te convém. Tu não vai colocar o que tu não acha legal. Mas expor. pra gente que já tem uma certa maturidade, que vivemos essa era analógica, talvez seja mais fácil, mas para adolescente que nasceu assim, né, que tá vivendo assim, há uma dificuldade muito grande. Eu acho, inclusive, que está aumentando o número de procuras de profissionais nessa sua área, né, o Josi, porque você lidar com isso, nas mudanças que o corpo já traz naturalmente, né, tanto fisicamente como psicologicamente, né, mentalmente, já é um turbilhão de novidades, um turbilhão de questão de hormônios, de mudança, e pelo crescendo, e o corpo mudando. E você, além disso, ainda tem que lidar com a sociedade, né? E se você me permitir, pegando um gancho, assim, eu acho que seria interessante, já que temos duas profissionais de áreas diferentes, graduadas em áreas diferentes, mas que têm a mesma especialização, né? Se a gente podia falar, se você me permitir, claro, né? Quando procurar, né, uma ginecologista e uma psicóloga sexóloga. Muito interessante. Né? Sim. Porque, assim, na verdade, é o que eu sempre falo, é uma especialização, ou seja, é depois da graduação, né? Sim. Pelo menos onde eu fiz, cada escola tem uma forma diferente de ver, né? E lá só quem podia ser médicos e psicólogos e alguns fisioterapeutas, né? Incluindo esse fisioterapeuta tinha que ter uma especialização em fisioterapia pélvica também. Mas cada um vai trabalhar com as suas ferramentas, né? Então, se eu tenho uma questão, né, um desejo diminuído ou uma disfunção erétil, que seja, eu vou no médico, num urologista ou numa ginecologista e ele vai fazer a investigação orgânica da coisa, né? E a ferramenta dele é a medicação, né? Josi, investiguei tudo, não tem nada orgânico. Manda para a psicóloga, que é especialista nessa área, né? Além da psicóloga, nós temos também essa terceira vertente, que é a fisioterapia pélvica, né? Que trabalha com toda essa questão da consciência muscular e esse músculo da fisioterapia, do assoalho pélvico, que é fundamental para a nossa sexualidade. Sim. Então, temos essas três vertentes aí. Sim. Mas, então você atende, Josi, homens e mulheres também? Sim. Homens e mulheres. Exato. E Atendo pessoas. Eu atendo só mulheres, e aí, assim, como a gente estava conversando, eu questiono muito essa questão sexual na consulta. Eu acho uma parte da consulta que é fundamental. Então, as pacientes depois se sentem um pouco invadidas, as que estão indo de primeira vez, e principalmente aquelas senhorinhas, que eu vou perguntar para as senhorinhas também como é que tá. Mas assim, aí quando eu identifico algum problema, dependendo do problema, eu vou pedir ajuda às colegas também. As meninas da fisioterapia pélvica fazem um trabalho fundamental. Lindo. Assim, não tenho nem palavras para enaltecer, assim, sem o trabalho delas a gente não conseguiria sucesso em muitos tratamentos de muitas pessoas, muitas pacientes. E assim, e saber que tem algumas patologias ligadas à ginecologia que realmente comprometem de forma muito importante a sexualidade, como o vaginismo, a endometriose, que dá muita dor quando tem penetração, a gente falou disso, né, no outro podcast. E aí, dependendo do contexto, eu vou ficar com essa paciente, dependendo, eu vou ter que encaminhar para terapia sexual
sexual, que é o que a Josi faz, que também é um trabalho fantástico, assim. E, assim, acho que a mensagem principal dessa história de a quem procurar é você já pensar inicialmente, não, que demanda de problema eu tenho? Eu tô com baixo desejo. Não, mas peraí, deixa eu conversar com a minha médica sobre isso. E se ela não conversar, cara, se tu não se sentir, não tem uma abertura para falar sobre isso, será que é essa profissional que tu tem que estar, né? Se eu não posso conversar sobre sexo com o meu ginecologista, Conversar tá com estranho, quem? eu vou conversar com quem, né? Não é no Google que a gente vai procurar Sim. e achar a resposta mais adequada. Até porque cada pessoa é diferente. Claro. Né? E agora com essa inteligência artificial, que todo mundo tá falando disso aí todo mundo agora acha que tem a solução de tudo e ninguém vai mais para profissional da saúde nenhum, porque bota lá no Google GPT, como é? Vai trazer a resposta, né? E tem a resposta Site pra tudo. GPT. Chat GPT. Enfim. Mas é isso, assim, é a gente olhar mais para si, saber, assim, a gente tem que se entender e saber entender até que ponto eu tô com um problema, eu não tô com um problema, e se eu quero melhorar, eu vou conversar com o meu médico sobre isso. Qual é, então, se vocês falando aqui, e eu pensando, o problema, então, diminuir o desejo e tem que procurar um profissional. Sim. Quando é que é um problema? Assim, quando existe, claro que cada pessoa é uma Sim, pessoa, né? A claro. gente sabe disso. Mas, assim, Eu acho quando é que a falta do desejo sexual, ela chega a ser preocupante? Quando tem sofrimento, Já ia te né? falar, se Assim, gera um sofrimento, é um problema que tem que ser tratado, tem que dar atenção a isso. Então, bastou gerar algum grau de sofrimento Porque, por exemplo, se um casal chega, né? Não que vai chegar, porque Sim. ninguém que me procurou, né? Feliz da vida, né? Mas assim, se um casal chega e diz, olha, Josi, bom, a gente transa uma vez por ano, né? Mas a gente tá bem com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, não. É deles, é a dinâmica deles, tá ótimo. Eles estão adequados um pro outro, Sim. não tem uma inadequação, Agora, né? não, olha, a gente tá sofrendo, porque ou ele ou ela, né, não consegue mais me procurar, só tem rejeição. E até porque em torno dessa diminuição do desejo, ela acaba criando uma disfunção na relação. Sim. Porque o outro se sente abandonado muitas vezes, o outro se sente rejeitado. Então, tem uma série de sentimentos que começa a rolar por ali, sabe? A conversa que não existe, né, que era para existir, então cada um fica com os seus pensamentos, ninguém sabe direito o que está acontecendo, e o problema vai crescendo. O ruim é que geralmente quando chega no profissional, às vezes não dá mais para salvar o Não casal. tem mais como Porque já voltar, vem de né? muita mágoa, né? Exato. Muita Às mágoa. vezes tem muitas coisas viciadas aí, né? Demais. Ó, eu atendo muitas pacientes que falam que tem problemas que o parceiro não procura, que não tem interesse por elas e tal. E aí vocês conversam sobre isso, mas, doutora, eu acho muito estranho. É como se eu tivesse que forçar ele a olhar pra mim e ter tesão em mim. Como é que é isso? Mas pra você ver, não tem um grau mínimo de uma conversa sobre o que tá acontecendo. Às vezes a outra pessoa tá com um monte de problema, tá com outras preocupações, tá com alguma questão no trabalho, mas não tá tendo uma conversa, entendeu? Aí fica um sofrendo do lado, o outro sofrendo do outro e o tempo passando. E isso detona muitas vezes a autoestima da Um mulher. esperando pelo outro, talvez, né? Esperando alguém a tomar mulher, iniciativa. E às vezes é a questão da expectativa de como cada um entra no casamento, né? Cada um tem uma forma de pensar sobre o que é um casamento. Às vezes, e não que tenha uma regra, mas na cabeça de muitas mulheres, entrar no casamento significa que ela vai maternar, ela vai fazer as coisas dela, trabalhando fora ou não. Mas esse homem é que vai sempre procurá-la pro sexo. Esse homem que vai sempre É o romper termo que a algumas Camila gosta, coisas, né, doutora Detesto Camila? procurar. Ai, porque ele não me procura Procura mais. mais. Meu pai do céu. E vamos você acabar tá com se essa história. escondendo, né? Mas você tava onde? Mas você Debaixo tá da se cama? escondeu e Pelo ele amor não tá de me Deus, meu procurando. povo. Vamos ficar procurando, vamos só se encontrar e pronto. Não, dá que é pra fazer assim uma coisa do tipo, tá, então, se ele não tá te procurando, que tal brincar de esconde-esconde, né? Olha aí. E às vezes a gente vê que as rotinas são muito diferentes, né? Um tem uma rotina mais diurna, outro mais noturno. Tem homem que só curte transar mais de noite. A mulher às vezes tá exausta do dia, da rotina com os filhos, se trabalha fora, né? Tem mais essa questão. Então a mulher com essa história de ser aquela mulher povo, que tem que ter um tentáculo para cada lado, dar conta de um zilhão de É coisas. a culpa. A E a culpa, né? culpa, né? E Ai, ainda meu Deus, eu não Tô posso. sempre ver. atrasada, igual o coelho da Alice. Cara, e ainda se cobra, se cobra de estar bonita, gostosa e cheirosa para quando o cara vai atrás. E se ela não tá afim, ela se culpa por isso. E às vezes, para evitar se culpar, ela vai dar pro cara sem querer dar. Sem querer fazer. E aí vai ser ruim pra E caramba, aí é pior, porque né? aí ela vai estar informando justamente pro cérebro dela a seguinte coisa: sexo é isso. Chupar cana
né, sem sabor. Eu não sei você, Josi, mas quantas vezes eu já ouvi muitas. Doutora, fica ali acontecendo e eu doida pra Nossa, terminar e horrível. vucu, que eu penso, esse cara não vai gozar, não. Isso é muito triste, Vou te contar uma cara. também, então. Eu lembro de uma paciente minha que disse que contou a seguinte coisa. Diz que o marido tinha saído para fazer um curso, né, sobre massagem Yoni. Né? Yoni é vulva em sânscrito, né? E é uma massagem tântrica, então a língua, né, volta afiadíssima Sim. e tal. Então Ele foi fazer um ele foi fazer um curso curso para poder fazer o pra ficar oral, melhor, né, certo. bem afiado nela. E aí Muito ele volta, interessante. ela estava deitada, isso ela me contando. E aí ele estava lá, né, fazendo as manobras e ela disse, uai, chega os olhinhos virava, né? Mas de repente ela viu uma teia de aranha no céu, não, no telhado, No telhado. lá no O teto dela. teto, sim. Pronto, aquilo foi suficiente para ela lembrar. Amanhã eu tenho que varrer a casa, fazer a feira, levar a menina pra não sei aonde. Vixe, Maria. Ah, não, é bem Acabou. isso mesmo. Então, daqui pra cá, é como naquela brincadeira do circo. Ela já tava totalmente seccionada, acabou a brincadeira. Amor, para que você vai virar uma caveira aí, não vai acontecer nada. Porque ela Mas a não... mulher é bem isso, né? Se ela tá preocupada com alguma coisa, não vai rolar legal. Ou ela vai fingir, vai gemer e tal. Fingindo, real, e tu não vai saber mesmo. E o fingir é péssimo, né? É Porque ela horrível. acumula a ideia de que Tá tudo bem, que tá tudo né? bem, E né? ela vai pegando atalhos e não vai aprendendo, né? E já entrando nesse contexto, é importante entender que o orgasmo ele é aprendido. Sim, É. não é tão fácil como o pessoal diz que é. Não é automático, né? Para os meninos também, viu? Para os tipo assim, homens o que é também. isso aprendido, né? Bom, talvez você não vá lembrar, mas nas primeiras vezes em que os meninos começam a se estimular, e aí vamos separar o orgasmo da ejaculação, claro, tá? Que são Certo. fenômenos diferentes. Mas a grande maioria, se consegue ir lá atrás e lembrar, eles ficam com um pouquinho de medo naquelas primeiras vezes das sensações mais fortes. As meninas também, porque realmente é novo, né? Só que é importante lembrar que o corpo ele é só um receptor de estímulos, né? E esse estímulo, quando ele é continuado, é como se aquele estímulo chegasse no cérebro como um grande bibliotecário e falasse, onde que eu guardo isso, né? Quando não existe nenhuma prateleira para colocar aquilo, ele diz, ainda não existe. Mas quando aquilo é repetido, ele diz, opa, tá vindo tanto, deixa eu guardar aqui. Então, você aprendeu sobre o orgasmo. E isso acontece com eles e com elas, né? Só que as pessoas às vezes não lembram, mas as mulheres lembram porque... Eu acho que o homem acho que vai inibindo mais, assim, tipo, ele começa a sentir uma sensação boa. De homem eu não entendo muito, né? A Josi me corrige se eu estiver errado. Mas aí eu acho que ele tem medo de, tipo, ejacular logo, gozar logo. E eu acho que ele meio que vai inibindo um desejo e isso também pode dar problema no futuro, não sei, Josi? Ou não? Eu tô falando do início ali, dos meninos, Ah, principalmente, né? As meninas, às vezes, elas vão ter... Por exemplo, eu tive pacientes que... Eu tinha uma paciente que ela tinha 70 e poucos anos que nunca tinha tido um orgasmo, né? E ela chegou com esse desejo. Se vocês quiserem, depois eu conto essa história que é fofa, é linda, eu sempre me emociono. Mas, enfim, eu falo do começo dos meninos, né? Que eles falam, Josi, às vezes eu lembro que eu tava ali no começo e não é uma fala de um único, assim, são vários, né? E eu fiquei com medo de vir, porque era uma coisa tão forte, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. Isso um menino falando, rapaz. Quando ele vai ter a primeira, né, o primeiro orgasmo, né, normalmente chegando também junto com a ejaculação, mas não são coisas iguais. E aí eles falam, e aí quando eu deixei vir foi uma coisa tão boa, entendeu? Mas também se passa pelo mesmo processo, só que para os meninos talvez esse processo pareça mais fácil, porque como a gente falou antes, de alguma maneira, culturalmente falando, os meninos são obrigados a pensar em sexo, né? Eles são obrigados a provar que são machões, né? Pensando mais, falando mais, coçando o saco, que seja, coisas do tipo, né? Mas assim, eu vou pedir vários perdões aqui. Me Não, perdoe por pela favor. minha ignorância mais uma vez. Mas fisiologicamente, o homem, ele não tem mais vontade do que a mulher, não? Mas vamos lá. Assim, você tá falando no início da testosterona, adolescência. hormonalmente, Hormonalmente, exatamente. Vamos lá. Você sabia que fisicamente, tem mulheres que têm testosterona tão alta quanto homens e, na verdade, elas só têm mais acréscimo de pelos e sudorese, Só pega o lado ruim. comportamento agressivo. Queda de cabelo, acne. Aí, o que acontece? Assim, hoje, e aí eu espero que a doutora Camila também possa, né, me dizer o que eu entendo enquanto pesquisa, que a gente tem observado que a testosterona ela é um hormônio que já foi muito identificado como sinônimo de desejo. Na verdade, ela é o hormônio da energia. Então, assim, uma pessoa às vezes está... Você passa ela é recomendada uma testosterona, cara, vou acordar assim. Vitalidade. Sim. E claro, se você está com energia, você também consegue transar.
né? Sim. Então, por isso que foi muito ligado ao desejo durante muito tempo. Mas não necessariamente ter testosterona, né, num nível ok, significa que você tem desejo, porque o desejo é subjetivo. Passa por N outras coisas, inclusive sobre a forma como você se vê. Né? Daí a importância da autoestima. Então não é sinônimo. Tô com alta testosterona, vou querer Não. transar todo Já recebi dia. Então, homens e mulheres, nem o mulheres oposto. podem ter, assim, no início ali da vida sexual, né? Quando você começa a virar adolescente, podem ter o mesmo padrão de desejo, o mesmo Gente, padrão de inclusive, até é vontade. importante, não se recomenda ficar dosando testosterona, porque, para começo, falando em mulheres, a gente nem tem, assim, níveis ótimos para eu dizer, você tem que estar com testo de tanto. A gente não tem esse valor de referência bem estabelecido, de acordo com faixa etária. Então, para que eu vou dosar se essa resposta não me vai fazer concluir nada de importante? Mas tá na moda, porque eu vou no profissional XYZ e ele diz que eu tô assim, que eu não ganho massa magra e eu não quero transar, porque a minha testosterona deve estar muito baixa. A idosa. Aí, às vezes, vem um valor que aparentemente é baixo, porque, pasme você, mas um 0,5 de testosterona para uma mulher é normal. Sim. Mas a mulher, doutora, minha testosterona tá zerada. Já chega desse jeito. Aí eu olho e já digo assim, mas a gente nem devia ter feito esse exame, né? Porque não vai mudar em nada. E até posso passar a testosterona para você, mas não vai mudar em nada também. No que ela queria que melhorasse, mas vai dar acne, vai dar pelo e tal. Então a gente não tem essa recomendação, porque nas mulheres, principalmente em mulheres antes da menopausa, não está diretamente relacionado com essa parte sexual de desejo. Não está. Então, a mulher que chega com baixo desejo, se eu subir a testosterona dela, muito provavelmente não vai mudar nada. Nada. Então, o desejo, ele é totalmente Ele é subjetivo, né? E como a gente colocou, diante a forma como fomos criados, né? Um é empurrado para o sexo e o outro é Tem que frear o tempo inteiro. E aí Certo. é aquela história, é igual eu campeão assim. Imagine que você tem um cachorrinho e você o educa para não subir no sofá, né? E aí você, sei lá, que ferramenta que você usa, se é um borrifador. Mas chega um momento que você fala, não, hoje eu quero que meu cachorrinho suba no sofá. Esse cachorro não vai se sentir confortável de primeira nesse sofá. As Entendo. mulheres fazem muito isso, Mais ou né? menos Então, nessa linha. elas aprendem a se sentir confortável com a sexualidade aos poucos. E aí, assim, esse aos poucos pode ser, às vezes, na pressão, o que é ruim, porque acaba que ela vai tendo uma sexualidade imatura e distorcida. Então, Gente, mas é incrível. Eu queria filmar o olhar das pacientes quando eu falo em masturbação, e eu falo bem normalmente, assim. Quando eu pergunto se elas têm o hábito de se masturbar, o olhar de algumas pacientes tipo, essa doutora tá pensando que eu sou o quê? É bem isso. olha, olha, É, você tá né? falando, não tô falando de século, né, passado, não. É Não, eu tô agora, falando né? do meu dia a dia. Certo. A doutora tá pensando que eu sou o quê? O olhar delas é bem esse, Sim. geralmente. Então, assim... Como se fosse uma coisa do outro mundo, que não mas pode falar, um como tabu. assim eu vou ficar me tocando em casa e tal? E muitas dizem, não, mas doutora, mas assim, eu não tô nem com ninguém. Eu disse, mas gente, a nossa sexualidade não depende de mais ninguém. Eu não tenho que estar com alguém pra eu querer sentir prazer sexual. E aí é outra coisa que tem que desvincular. O próprio conto de fadas, né, que eu sempre brinco, da Branca, a Bela Adormecida, né? Ela é acordada pelo outro, né? Então, é como se a minha sexualidade não pudesse ser despertada por mim, né? Cara, na pandemia, o que eu mandei todo mundo comprar algum brinquedinho, né? Um Ou sugadorzinho dedinho, de né? clítoris e tal. Porque mas- na pandemia todo mundo dentro de casa e as mulheres, ai, doutora, mas eu tô subindo pelas paredes. Mas você precisa Meu de dedinho quem pra quê? mais pra poder resolver isso, né? Sim. Vamos lá, vamos ler um conto erótico, vamos ver alguma coisinha, né? Hoje em dia é tão fácil. Antigamente, Sim. gente, era muito complicado, Eu tenho né? um blog de contos eróticos. Você, Ai, Rose? que legal, Pronto. muito legal. Porque eu trabalho muito isso da imaginação, né? Com as mulheres que têm pouco material. Quando você chega para uma mulher e pergunta sobre qual a sua fantasia sexual, isso já num nível de terapia mais alto, né? Porque, Certo. enfim, para chegar nesse nível... Meu né? Deus, Mas mesmo assim, ela só... Então, aquela clássica, né? Para poder dizer assim, só para se livrar. Assim, Sim. a praia, eu digo, tu falou porque quis? Aí eu digo, não, assim, porque, enfim, não tem material. Assim, e não tem material não é porque não existe material, porque você abre o celular e hoje, até uma criança pequena, infelizmente, pode ter acesso. O acesso está muito Né? fácil. Tá muito fácil nesse sentido. É pela falta de curiosidade mesmo, ou de não se permitir fazer isso, né? E nesse contexto não é legal. Né? Exato. Desculpa, Sim. a Camila estava falando dessa questão, né, da masturbação. E me vem muito claro essa ideia, porque sempre na primeira sessão que eu tenho, que é um pouco maior, né, uma anamnese, eu falo, olha, eu vou fazer algumas perguntas, mas se você não se sentir à vontade, pode me sinalizar, né?
E aí eu pergunto também, sempre a mesma coisa, você se toca, né? Às vezes elas falam, o que que é isso? Né? Você se masturba? Aí eu vou, né? Algumas ok, mas teve um caso de uma paciente que ela só me permitiu perguntar isso depois de 3 meses de sessão, semanais. Meu Deus. Ela falou assim, por favor, não fala mais isso, eu não vou. E ela era jovem, eu não tô falando de uma Como se pessoa... fosse ofensivo. Sim, era uma como se pessoa fosse uma jovem, afronta, né? na casa dos 20 e poucos, tá? Assim, só pra você dizer que não estamos falando de uma pessoa, né, que viveu em tempos bem diferentes. Não, tô falando de uma pessoa bem jovem que falou assim, olha, não quero que você fale nisso agora. Eu falei, então tá, quando você me permitir, você me fala e a gente vai tocar nesse ponto. E foram 3 E meses. falando em masturbação, já parou pra pensar nas crianças quando elas tocam a própria genitália? Como é a reação de quem tá vendo? Tirando, Porque né? se for um menino, ninguém vai ser ok. Tem gente que vai achar legal. Olha, pegando lá. Mas Vê uma menininha pegando a na própria vulva. cultura, pelo menos a nordestina, eu sei porque eu já morei em outros lugares, mas é assim, cheiro na pintinha do menino, né? Então, assim, não tô dizendo que tem que ser feito ou não, só tô falando que há um estímulo enorme em cima dos meninos, né? É muito comum, por exemplo, um menino na adolescência, agora que não existe mais revista, mas numa época de revista, eu lembro de um paciente meu falando assim, eu deixava uma revista, né, meio que à mostra, pro meu filho ter acesso. olhada, né? Olha que absurdo. Aí eu perguntei, e sua filha também podia? Não, eu escondia quando ela chegava. Aí ele fala assim, não, o banheiro dela era outro. Tá vendo? Eu ainda vasculho o banheiro dela. Eu falei, Então é muito enraizado na gente, nas mulheres. Eu acho muito grave isso, né? A gente cresceu para se guardar, para se preservar. Não pode dar para qualquer um e guarda esse negócio. os E meninos têm que começar, né? É só Né, começar não. os O trabalhos. sonho da mãe é que a menina case virgem. Até hoje a mãe quer que a menina não dê pra ninguém. Aí eu fico, mas cara, a mulher vai casar e só vai ter experiência sexual com esse marido aí. A pobre tem nem, né, grau comparativo nenhum, coitada dessa pessoa. Mas a mãe quer que a menina guarde, não sei o que. Eu disse, gente, mas o objetivo aqui é todo mundo ficar com saúde. Então vamos ter educação sexual, vamos saber prevenir doença, mas vamos deixar fluir essa sexualidade. Por falar em educação sexual, é uma coisa que eu acho que a gente podia pensar um pouco em refazê-la, né? Porque a educação sexual, ao longo dos anos, eu tenho a sensação de que ela não evoluiu muito. Desde a época que eu estava na escola, e faz muito Ela nem tempo, existe. né? Ela sempre foi só botar uma camisinha na banana, né? Mostrar uma vulva, muito passando ali. Não E, existe educação sexual. E eu acho que hoje a gente tem que pensar numa educação sexual que também possa mostrar isso, mas para muito mais além, sobre os medos das primeiras vezes, porque as meninas têm a sensação de que sempre vai doer. E sangrar. Isso, E vai ter que e sangrar. não tem que ser assim. Só que acaba que vira uma profecia autorrealizável, porque eu vou com tanto medo que eu tensiono e sangra, ou dói, né? Mas não era para ser assim, entende? Ou o contrário, a menina às vezes quer se livrar da virgindade dela. Doutora, eu quero logo dar esse negócio. Ó, eu já ouvi isso demais também. É mesmo. Ah, porque minhas amigas Porque a tudo já pressão é transaram. grande, olha a cobrança, né? E a Minhas amigas culpa, tudo né? já transaram, doutora. Eu quero me livrar desse negócio. Aí eu disse, Então vira um fardo, né? Exatamente. Mas então, eu acho que falar dessas coisas seria tão fundamental, Mas, sabe? pessoal, vocês falando aí, me veio um pensamento aqui na minha cabeça. E o sentimento? Porque a gente foi... Será que é mais algo que eu aprendi de forma errada? Porque o sentimento, que eu sempre ouvi o quê? Que a mulher, Sim. ela é mais sentimental. Então, o desejo sexual dela está mais ligado ao sentimento, se ela gosta da pessoa. Isso é o estereótipo. Isso. O homem, não, ele é mais físico, né? Ele é mais... Homem também tem Ele medo, consegue homem também separar chora, e tal. homem também- Então, isso também é mito. Assim, Olha, não, eu não colocaria completamente como uma equação. Todo homem é assim ou toda mulher é assado. Porque o ser humano, ele não é, ele se faz, né, ao longo de toda a sua evolução. Mas, assim, todos esses estereótipos nos colocam numa caixinha. Então, assim, se todo homem é corajoso, se todo homem é forte, se eu tiver medo de uma barata, o que que acontece? Né? E se toda mulher é frágil? E se toda mulher é doce, meiga? E se eu for uma mulher que eu quero trabalhar, sei lá, dirigindo caminhão? Como é que eu fico? Né? Se eu sou mais firme, se eu não sou tão Sim. emotiva e tal, aí eu não sou normal? Porque a maioria é assim e eu sou diferente. Então, a gente tem que ter cuidado tem que repensar esses de estereótipos. eu né? ter que me enquadrar aqui ou aqui. Mas eu posso estar no meio e tudo bem. A gente não tem que ser igual Claro, ao mas padrão. o sentimento, ele não tem uma importância no desejo sexual também? Sim, claro. E tanto para eles quanto para Pra nós todo também. mundo.
né? Não apenas para as homem não é mulheres, para os vazio, homens. O homem não é vazio de sentimento, não, né? Embora, assim, como ele aprendeu a separar muitas coisas, talvez ele tenha um pouco mais de facilidade em razão desse aprendizado. E me permita que interromper. Isso serve de justificativa para um monte de gente que faz assim, porque o meu marido, até as próprias mulheres, meu marido me traiu, mas também, né, doutora, eu tô gorda, eu tô feia, e assim, ele me ama, só que E ele precisa de sexo porque ele é homem, E, né? Tipo isso, e né? eu não tô assim, quando ele me procura, eu não tô querendo. Então ela se culpa porque ela não tá dando pra ele procurou, ela não quis. Então, E isso aí, justifica ele e ela ainda procurar justifica fora. porque ela tá feia e ele sabe desvincular, ele separa totalmente na cabeça da mulher, ele sabe separar. Então é como se pra ele olhou a mulher gostosa na rua, é normal ele desejar. E se ele for lá e tananã com a mulher e ela não tá comparecendo em casa, ela vai se culpar, mas também eu não tô nem dando pra ele. Ele vai ter que procurar em algum lugar o que eu não tô dando pra ele. Isso até hoje eu escuto todos os dias também. Eu atendo pacientes com patologias que geram dor na relação sexual e elas se cobram muito e muitas choram horrores na consulta por simplesmente transar escondendo uma dor, que às vezes é uma dor muito intensa, mas que ela não quer nem manifestar. Porque é como se quando a parte sexual do casal não tá legal, ela tem medo de ser deixada. Aí eu falo, cara, mas o teu relacionamento não é só sexo. Esse vínculo de vocês não é só esse vínculo sexual. O sexo é importantíssimo, mas não é só isso. Inclusive, sexo, ele é só... O sexo, ele deveria ser o resultado do restante de como tá essa relação. E daí essa dor Exato. é justamente um sintoma de como tá essa relação. Né? Muitas Se você não vezes. conversa, se você não fala, se você não se abre, fica complicado. Mas aí elas meio que aceitam essa traição pelo fato de não estarem... Tem mulher que normaliza e ainda é o famoso passa pano, porque é como se fosse aceitável para a sociedade. O cara desejar é normal e ele desvincular isso do sentimento. Tipo, ele pode amar a mulher. Ele comeu lá a fulana ali que cruza com ele todo dia no restaurante. Eu falei, o nome é feio. Ele transou lá com a mulher e tudo bem, porque foi só uma coisa carnal e tal, e não envolveu o sentimento. E a mulher, ela normaliza isso. E quando é a mulher que trai, tem todo um julgamento diferente, né? Mas porque o homem, você sabe, na traição masculina é como se fosse o normal, entendeu? Mas uma mulher que normaliza normalmente esse tipo de comportamento, ela já tem também uma família por trás, que às vezes já teve situações muito próximas. Ou Isso. seja, muitas Bem vezes comum. são comportamentos Boa, familiares, né? verdade. Assim, às vezes o meu tio já tinha um amante, meu pai já tinha um amante, então é do homem. É Né? do Como homem, se fosse assim, como se entendo. fosse assim. E às vezes esse homem também já tinha familiares que faziam isso, e também é um comportamento masculino, então eu não posso agir diferente, né? É a permissividade cultural. Eu cresci vendo isso, porque meu tio tinha um monte de mulher na rua, o meu pai E traía era minha bem comum mãe. até recente, né? Se a Sim. gente for pensar, isso era muito descarado, assim. Eu realmente ainda cresci vendo pessoas próximas, por exemplo, que a mulher sabia que o marido tinha uma outra família no interior. Isso era bem comum. Era muito comum, né? Na década de 70, pelo menos eu vejo dessa maneira. Hoje nem tanto, né? Inclusive, acho que as mulheres também têm seus amantes e as mulheres escondem muito mais. Se liguem, homens. Talvez a gente não saiba muito porque elas escondem bem, né? Muito mais. Escondem Elas bem. só contam pro terapeuta, não contam nem pra melhor amiga, porque não querem ser julgadas. Que desagradável, né? Não pode... Porque uma mulher às vezes julga a outra, infelizmente. Às vezes acaba, não, é difícil não julgar, né? porque normalmente, infelizmente, talvez essa tendência de aprender a ser tão julgada, infelizmente, quando crescemos, às vezes você vira essa pessoa que você tanto odiou, né? Sim. Mas então, vai interessante. julgar. É interessante essa... Então, há uma igualdade de desejo sexual entre homens e mulheres. É isso? Bom, O que é que Pode-se fala falar sobre assim? isso, bom, Josi? vamos lá. Igualdade de vontade, de Sim. desejo. Isso, Olha. tanto o homem quanto... Pelo que eu estou entendendo, Tá. pessoal. Eu estou aqui aprendendo Tá. e escutando e Eu tendo diria, dúvidas, eu diria né? o seguinte, eu particularmente diria, não que eu acho que tem um estudo voltado para isso, mas eu diria que biologicamente falando, nós nascemos com a capacidade de ter desejo igual. E eu concordo Agora, plenamente. Concorda, o doutora? nosso, agora a Totalmente. forma como nós, né, fomos aprendendo Moldados, sobre, né? Fomos Fomos moldados. aprendendo sobre em cada cultura, a forma como a gente foi aprendendo sobre como que eu devo funcionar, vai me inibindo ou me soltando para isso, né? E também, pensa, quando o menino acorda de manhã, ele pega no rapazinho dele para fazer pipi.
né? Então, de alguma forma, ele está sempre conectado com a Tem um sexualidade contato bem dele. maior, né? Sim. A nossa, como eu sempre digo, é na curva de Santos, a Tadinha, né? Então eu nem vejo. Só Bem ginecologista. escondidinha. Né? É sério, eu tenho pacientes que às vezes, principalmente em situações em que ela vem com um desejo, né, não só diminuído, mas na anorgasmia, que eu digo assim, você já viu, né, a sua pepeca? Vou usar termos assim, não sei se Sim, pode, pode, né? pode, Ou vulva pode sim. mesmo, enfim. Sim. Eu gosto de vulva. Sim. Pronto, Gosto ótimo, de perfeito. Mas eu não sei se eu A minha podia, filha né? Pode, sabe que pode eu falar. acho que a gente tem que normalizar falar A sobre vulva. isso. Claro, claro. Sim. Então, Pênis, assim, vulva tem que ser normal. também acho, Sim. parar de pudores, né? Eu, assim. eu não gosto de Mas pepeca. enfim, Hum. e elas falam, não, isso é só minha ginecologista, né? E meu marido às vezes, porque normalmente Meu eu boto Deus, no Meu marido escuro, às Pai né? vezes. eterno. Né? É quase, eu escuto com muita frequência, tá? Isso aí, marido não é- às não é pouco. vezes, Algumas outras já são mais livres um pouquinho, mas enfim. E aí eu falo, olha, mas que tal você um dia, né, sei lá, tirar um momento pra você tomar um banho, ouvir uma playlist legal e botar um espelhinho ali lá. Você tá louca? Por que eu vou olhar pra aquela coisa feia? Falam exatamente isso. Ai, Feia e todo suja, dia né? escuto E aí, isso. engraçado que assim, eu costumo dizer assim, quando quase 100% das mulheres falam que é feia e suja, eu falei assim, peraí. Tudo bem que o feio eu posso até entender, porque assim, é um conceito subjetivo, eu não posso dizer o que você tem que achar bonito. Agora, tu toma banho? Né? Então, quando tu tomar um banho, não tô pra você lavar lá dentão, não, que ela é bem autolimpante, né, Nunca doutora? Mas lavem assim, lá dentro, mas gente. depois de tomar um banho, pega teu dedo, né, bem limpinho, bonitinho, cheirosinho. Se quiser passar um lubrificante, coloca lá dentro, como quem não quer nada, e cheira pra tu ver. Pra tu ver que isso é mito, né? Pra desconstruir essa ideia. Né? Inclusive, muitas mulheres não permitem que, às vezes, os parceiros façam oral ou abaixem ali, por acreditar que elas estão fedidas. E essa coisa do fedida, pode olhar, quando você vai trazer, né, na gênese do comportamento dessa mulher, ela ouviu na infância que era fedida. E ela acaba atribuindo a fedida. E a mulher permitir o sexo oral, realmente, é mais complicado por conta disso. A vergonha e o medo do cheiro, né? De estar ali totalmente exposta, né? Porque realmente, ó... E aí é o julgamento de novo. O órgão sexual A do cara, ele cobrança tá... de novo, né? A cobrança. Ela não tem tanto contato nem ela mesma com a genitália, com a vulva dela. Sim. Então ela se sente ali como se ela tivesse mais invadida ainda. O cara tá com o rosto ali na minha vulva, entendeu? Então ele vai dizer que ela é feia, ele vai classificá-la como eu sempre ouvi. É, a Só gente falou isso. esse negócio de feio e sujo. Eu faço um exame quando eu atendo as pacientes que chama colposcopia e tem uma câmera que fica na vulva e é projetado na TV. Ela assiste. O objetivo é ver o colo do útero, certo? Mas Sim. a gente sempre olha a vulva antes. Gente, é rara a paciente que não pede pra desligar a TV. Sim, É imagina. sério? E é Imagina. sério, é como se fosse Elas não se ofensivo. sentem à vontade vendo. Ela vê a vulva dela como se fosse ofensivo. Agora, pro cara, o cara tá lá, né, em contato com, como a gente falou. É Direto. muito normal o contato Sim. dele com o pênis dele. A mulher não tem isso, é Mas o tem oposto. uma dinâmica que a gente consegue até amenizar, né? E a gente faz o seguinte, né? Eu costumo dizer, quando eu peço para elas olharem, eu falo assim, ao mesmo tempo que você olha isso aí, pega no Google e abre lá, bota orquídea, espaço, vulva, né? E Não aí, é parecido. aí é muito parecida, né? Eu falo assim, tenta comparar, sentir... Quando elas veem isso, ameniza um pouco. No final, a grande maioria, pelo menos das que me procuram, óbvio, né? Não tô falando das pessoas aí fora, falam, Josi, na boa, ok, fiz as pazes, não é a coisa mais absurda do mundo, mas não acho linda. Eu falei, tudo bem, é um direito seu, mas trate ela como aquela amiga que você acha que não é tão bonitinha, mas que você adora, tá? Merece um carinho, né? Trate ela bem, a sua parceira, né? É sua exato. parceira. Você falou um termo aí, Josi, que me intrigou. Que anorgasmia. Sim. Pronto. Falou direitinho. Eu falei, né? Anorgasmia. O que significa isso? É a dificuldade, né, de chegar ao orgasmo, tá? Algumas mulheres, ou muitas, que é a segunda maior queixa nos consultórios, pelo menos no meu, e assim, quando a gente vai para congressos, né, de sexologia, é o que eles trazem, né, no mundo de maneira geral, que é a segunda maior queixa. E é absurdo. Nas mulheres, gente, é absurda a estatística. Sim. E super subestimado, porque a gente não tem tantos estudos assim, né? Justamente porque é Porque difícil elas pesquisar não sobre falam, isso. né? Porque é Não querem difícil falar sobre isso. Na Josi, chegam as pessoas que, graças a Deus, estão procurando ajuda, mas vocês não têm ideia de quando eu pergunto da ruma de mulher que nunca teve um orgasmo. Ou, Sim. doutora,
Não sei, não Não sei, sabe não. se é orgasmo. Não Mas sei o que já é o tem de primeiro não sei. traço, né? Não Se teve. você não sabe, Se ela teve. fala no seu, eu digo, Nenê, tu nunca teve, não. Então, né? quando a mulher tem dúvida se teve, é porque ela não teve. Quando ela tem, ela sabe. Isso é. Sabe. Ela Não. sabe. É inconfundível, É tão inconfundível. inconfundível quanto aquele alívio de fazer pipi, né? Que é Mas bacana também que tem muita gente assim, já com uma idade mais pra frente procurando resgatar essa Sim. sexualidade que nunca teve, né? Assim, Exato. doutora, mas eu quero tentar, assim, eu quero saber como é transar gostando. Uma mulher de 50 anos. Que não sabe. Aí eu não digo, eu aproveitou. penso assim, tá, vamos ver pros anos, o que que a gente vai ganhar. E ela vai ter muitos anos de exercer essa sexualidade de uma forma bem bacana. Mas eu Sim. sofro também de pensar como essa mulher já deu sofrendo, cara. E só sentindo dor, eu tô falando sério. E o quanto, E não- né, na Eu tô falando cabeça sério. dela ficou associado que sexo é isso, é dor, é submissão, é aquela coisa de ter que só servir o outro, né? Vocês falando aí, eu tô um pouco angustiado, sabe? Eu tô Tem muito- percebendo. É porque tem muita gente sofrendo, né? Assim, Tem. porque Tem. aí entra aquela questão que vocês. Ah, Eita, o meu amigo, minha amiga, tem uma né? pergunta. Diga. Quanto a pornografia afeta a vida de um adolescente? Isso é preocupante. A pornografia afeta. O quanto a pornografia afeta a vida de um adolescente? Acredito que com a facilidade que nós temos hoje, a pornografia ela tem o mesmo impacto que tem num homem adulto, Sim. tá? Não é só no adolescente. Ainda da expectativa das coisas. Eu não sou completamente contra, assim, não completamente contra, mas eu sempre digo para meus pacientes, falo assim, pensa nisso como um fast food. Que você não come todo dia porque não tem vitamina, né? Mas uma vez ou outra, inclusive se quiser partilhar isso com a tua parceira, que delícia, mas se for, Mas né? eu acho que a pergunta foi meio Mais que pro adolescente, né? no preocupante, no intuito de comparar e de você Sim. se cobrar uma performance semelhante, Aí entra o entendeu? rapaz de 18 anos Isso, querendo exato, né? E querendo assim, tirar a vida porque não tava Porque tu vai ver correspondendo. filme pornô e se não for um diretor mais, assim, mais sensível, mais realista, é aquele né? sexo que não existe, gente. Não, Aquilo não de existe 2 na horas, vida real. né? De 2 De horas. 2 horas. E o cara com toda a força do mundo e a mulher sem falar super no tamanho, gostando, né? que Sem falar aquilo no dói, tamanho, assim, né? não é tão bacana assim. Sem falar no tamanho. Tem um É isso filme, mesmo, não que- existe. tem um filme que retrata muito bem isso. Não sei se vocês já viram, que é Mulheres, Crianças e Adultos, uma coisa assim. E ele fala do impacto, justamente, se eu errei o título, depois eu repasso para Certo. vocês, mas assim, ele fala justamente desse impacto, né, da pornografia. E a grande questão, voltando aí, né, é que, pronto, todos os meninos normalmente começam através da pornografia, né? Quase 100%, não é com uma menina, quase 100% é com a pornografia. E o grande impacto disso é que muitas vezes você vai ficando com um estímulo completamente viciado, que é muito diferente, eu costumo dizer, né? O estímulo de uma mão do estímulo de uma vulva, Completamente. né? Do canal vaginal é muito diferente. Então, Sim. normalmente o menino chega, né, na primeira vez dele no canal vaginal, ele tem uma ejaculação mais rápida. Aí ele fala, meu Deus, eu sou um ejaculador precoce. Eu falei, Precoce. calma, Dê tempo o ao estímulo tempo. é diferente, né? Seu cérebro estava acostumado com mãozinha, direitinha e esquerdina, como diz meu filho, né? Mas agora é diferente. Então, vá com calma, né? Só acredite em você, sinta as sensações, esteja presente. Mas você recebe adolescentes falando isso pra você? Não, no meu consultório eu nunca recebi. Os meus pacientes são de 18 mais, Pra né? cima. Então, mas tem meninos que chegam com 18 mais que quando Que- começaram a vida sexual. E tem aí gente falam com isso, 30 que relatam falam isso ó, de... eu de- acho que eu sou ejaculador precoce. Aí a gente vai entender um pouquinho, tá nas primeiras vezes, e aí o início foi muito baseado na mão, né? No pornô e tudo. As pessoas estão muito problemáticas com sexo, né? Eu tô percebendo isso. Não, eu acho que Eu tá tô- se falando mais eu sobre diria que a isso. gente tá Será? falando É mais. isso? Será E tem que um é lado isso? bom, né, Ah. da gente tá dando atenção a algo que sempre existiu, o problema sempre existiu. Sim. E eu acho que era bem pior, porque agora, pelo menos, a mulher, ela se vê merecedora, não. Ela se vê no direito de buscar o prazer dela, porque antes não tinha, não. Sim. Antes ela ia ser taxada de vagabunda e um monte de nome Sim. feio aí, que eu não Sim. posso falar. Sim. Então, hoje é normal eu querer transar gostando. Porque antigamente não, eu tinha só que abrir as pernas e aceitar que eu tinha que E dar. aí ela vai Sim, atrás de exato. sentir Porque isso, se você né? pegar, por exemplo, antes do anticoncepcional, né, de 60 Sim. para cá, o ejaculador precoce, inclusive, era muito bem-vindo numa relação. Porque se a relação ela se resumia, né, para procriar,
ele ia lá, fazia o trabalho dele e a Cumpriu mulher, o papel, né? também se livrava rapidinho daquela criatura. Ficavam Meu todos pai. bem. Então, ficava todo mundo bem. Sim. Com o anticoncepcional, acho que ele foi um divisor de águas, porque a partir daí, assim, a gente A pessoa só tira, faz realmente a gente por tira vontade, a né? Por capacidade da prazer. procriação, que se você tomar direitinho, bonitinho, já diminui aí bastante. E aí você fala assim, então a gente vai falar de quê? Agora vamos falar de prazer, vamos falar, né, vamos melhorar um pouco esses mecanismos. Aí foi quando começou a surgir a ideia da sexologia, que é justamente qual é o seu sofrimento hoje para você gozar, né? Para você sentir prazer na vida, né? Uhum. Na vida, Sim, exatamente. E aí as É pessoas... muito Você, complexo. mas você estava falando da questão da pessoa que não tem um orgasmo, né? Que Sim. isso pode ser psicológico, patológico. E como é que se resolve isso? Assim, a gente, aqui no podcast, a gente está sempre tentando... Não dá pra resumir. Mas como é que a gente resolve? Porque aqui no Você podcast... pega a direita, depois dobra a esquerda, aí... É que a gente tá sempre procura dar algumas Eu sei. informações, algumas Não, dicas, acho né? Para importante, quem claro. tá Várias ouvindo, quem tá causas, né? A assistindo. pessoa não tá chegando ao orgasmo. Ela tem que identificar qual a causa, assim, numa conversa bem longa. Então, o primeiro ponto é entender como é a vida da pessoa. Exatamente. É isso, Exatamente. Sempre. Quem é aquela pessoa que está ali na sua frente? O que é gozar para ela, né? E de que maneira ela... qual a intimidade que ela tem com o próprio corpo, né? Para saber como é que ela está lidando com isso, se ela se estimula ou se ela espera que esse outro dê esse prazer para ela e vai ser sempre assim. E aí desmistificar essas coisas, fazê-la inclusive entender que faz parte, né, do processo da vida, se ela desejar, que ela possa se tocar e, sabe, estimular essa mulher a olhar para dentro dela, né, e se permitir muitas E tirar coisas. a culpa que muitas têm de que eu senti prazer é errado, é feio. É como se eu estivesse fazendo algo que não é pra eu fazer, assim. Sim. Ela tem vergonha É de falar. mesmo, mas tem Sabe gente que acha até- que sentir prazer é feio. Mas até entre amigas, Que mulheres, entre desagradável. mulheres. É Pra você ver o que difícil. passa na cabeça Pois humana, é, né? cara. Mas Que até chato. amiga, eu pergunto sempre, assim, até papo entre amigas. Não é normal tu ouvindo papo entre amigas, tipo, tu se masturba, eu me masturba e tal. Ninguém fala Nem sobre falam isso. sobre não isso, né? Ninguém fala sobre isso, não. E assim, é difícil a mulher falar isso numa boa, como quem fala de uma coisa normal. É muito difícil. É como se fosse algo que se ela faz ali escondidinho Sim. e que ninguém pode saber. E realmente muitas não fazem por uma questão cultural, uma questão que às vezes é de religiosidade, Sim. ou é de algo que foi aprendido da mãe e tal, que às vezes tocava a criança, né? Ela toca na vulva dela sem vínculo, sem nenhum contexto sexual, e ela Sexual, sente sim. um negócio legal E ali. é gostoso, né? É gostoso, mas aí se alguém vê, a mãe vê, menina, tira a mão daí. É. E esse tira a mão daí, às vezes fica enraizado na cabeça da cabeça da Como eu já pessoa. ouvi histórias de pessoas que batem, né? Ou então colocam pimenta, né? Na África ainda tem a retirada, né, do Sim. clitóris. Ixi, Então, assim, Maria. existe muita castração, se não física, pelo menos emocional em relação ao desejo da mulher, né? Ainda, né? Mas é bom a gente dizer que, assim, mesmo com tudo isso, quando a gente cresce, a gente pode mudar essa história, né? A gente falou muito aqui principalmente de mulheres, né, que tem esses problemas, mas homens também têm? Por exemplo, Oh. essa questão de não ter o orgasmo, Não, isso o, não é o comum, né? orgasmo não, mas eu recebo homens, por exemplo, com ejaculação ou precoce ou retardada, né? Que é uma impossibilidade de chegar não no orgasmo necessariamente, mas na ejaculação. E como na nossa cultura eles associam muito os dois juntos, às vezes eles nem conseguem, né? E não sei se você sabe o que é uma ejaculação retardada. É o terror Eu das imagino mulheres. que O homem seja, vai, mas vai, vai, diga. vai, vai, É. vai, não É acaba e aquela- vai, Como vai, é? vai. A mulher, meu E aí Deus ele do céu, eu cansa, tenho tanta ele coisa pra cansa, fazer. ele cansa e não vem. Ele não Não consegue vem ejacular. relaxar. Ele não consegue relaxar. Ah. Isso é uma falta Mas ele de tem a Não, tem ereção ereção, normal. tem, né, às vezes até tem o orgasmo, Deve mas ser, ele então, não aqueles consegue. rapazes do filme pornô, né? É mais ou menos isso que vocês estavam falando. Não, tem tanta coisa também, assim, não dá pra gente colocar como um único fator, né? Tipo, é isso, não. Mas um dos fatores que a gente vê é também essa questão do estímulo da mão. Tá tão acostumado com o estímulo da com a mão, mão, né? né? E E, aí quando- claro, a mão, ela é mais apertada, assim, ele aperta no grau que ele quer, Sim. né? É regulável. Exato, É regulável, ótimo, adorei. É né? Então, regulável. ele regula ali bonitinho, a direitinho, a esquerdina, como ele prefere. Sim. E Esquerdino, aí, é meu filho que direitinho. fala, né? Esse Sim. filho que tá namorando, é direita e esquerdina, é direitinho e esquerdina, ele fala. Aí ele... Eu tô rindo, mas eu não sei.
rio também, de boa, ele fala Mas isso me brincando. perdoe, sim. Não, de boa, não tenho problema nenhum com isso. É. Daí, Aham. às vezes esse estímulo tá tão viciado que quando ele chega, né, numa vagina, Chega no pra valer, né? ele não sente, e às vezes ela tá tão lubrificada que escorrega demais também, enfim. Então, É só Ele o acha aprender que é chato. diferente, é é diferente. tanto que uma das coisas que a gente observa, quase que 100%, né, nos homens que chegam com quadro de ejaculação retardada, é que normalmente eles só conseguem ejacular na posição de 4, que é quando fica um pouco mais apertado, vai mais profundo, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho com o casal, em inúmeras coisas. Mas, como eu falei, isso não é a única forma de pensar a ejaculação retardada, tá? Às vezes, o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, a paroxetina, que inclusive tem como função retardar, né? Às vezes ele usa por muito tempo esse antidepressivo, entre outros. Dependendo da quantidade de uso, e isso, claro, de organismo para organismo, você também vê quadros de homens que chegam com ejaculação retardada. É fundamental E a aí conversa, melhora. assim, inicialmente para avaliar a saúde como um todo, porque tem vários medicamentos, como a Júlia falou, que influenciam, né? A maioria, infelizmente, negativamente. Então, tem que ter uma conversa bem detalhada sobre patologias associadas, o que tem de medicamento envolvido. Mas não. vamos falar de coisa boa também, né? É. Porque quando eles vão pro consultório de vocês e querem resolver, né? Na Josi isso é mais fácil, a Camila tem que procurar mais, né? Tem que entrar mais. Eu também tenho que entrar mais. Acho que ele tá. Ó, a Josi Tô atende brincando. homens e mulheres, porque ele tá, assim, ela atende homens, eu não É. atendo homens. Assim, né? mas sim, assim, desculpa. você chega com os problemas, né? Eles vão lá porque tem algum problema que querem resolver. E aí quando resolvem? Nossa, é tão gostoso. Pronto, Mas é que aí tá. Deixa eu te dizer o que é deixa. alta em psicologia, Hum. tá? Pelo menos para psicologia. E aí a Camila pode falar o que é alta na medicina, né? Assim, é o que eu sempre digo numa das últimas sessões. Alta na psicologia é quando a pessoa entende, tá? Sobre o funcionamento dela naquele momento, tá? E também entende que a vida vai continuar e que pode acontecer novamente inúmeros problemas. No entanto, ela sabe onde buscar essas ferramentas dentro dela mesma. Tá? Porque o antídoto é feito do próprio veneno, né? Então tá tudo aqui. Verdade. Sim. Então, por exemplo, eu já atendi mulheres que vieram num período da relação delas, ainda sem filhos, com desejo diminuído, né? E a questão é, meu Deus, eu vinha tratar uma situação onde, se eu tô sem desejo agora, imagine quando eu tiver filho. Então, a gente trabalhou muito essa coisa de como ela via a maternidade, né? E o quanto ela já estava projetando coisas negativas, de certa Porque forma. a mãe nem transa, Né? né? Ela tá Tipo, assim. mas foram coisas que ela aprendeu, que ela viu, né? Então, a gente reproduz muito pelo aprendizado, né? E aí a gente trabalhou muito isso, até que ela conseguiu construir a ideia do que era ser mulher para ela, né? Dentro do que ela vivia, como uma mulher que trabalhava fora, enfim, com todos os seus conceitos. E ela entendeu, ela falou assim, Josi, e eu entendo que hoje, na última sessão, que mesmo que lá na frente eu venha a não ter desejo, eu sei onde eu posso buscar os meus Boa. recursos, né? Então, eu falei, você tá pronta para sair da Pronto. terapia, né? Muito fantástico. Perfeito. Quando ela utiliza o que ela tem Exato, quando a ela favor sabe os dela. recursos que estão todos ali, né? Ela só porque no fundo todo sintoma que chega pra gente é só uma metáfora do que está acontecendo, né? Quando a gente É a pega ponta do iceberg. Exato. Sim, sim. Quando uma mulher chega sem desejo, normalmente você vai ver que ela também tá apagada na vida. E às vezes ela não tá fazendo o que ela gosta. Às vezes ela não tem tempo para ela. Então, quando você consegue fazê-la enxergar ela mesma de forma integral, esse desejo ele vai saindo lentamente, surgindo. Ele vai, de alguma forma, aparecendo, porque é natural. O desejo, ele nasce e morre com a gente. Ele nunca morre. E essa é uma das grandes coisas que as pessoas entendem. Assim, nossa, então, quando eu tiver 80 anos, não vou ter mais desejo. Assim, bom, depende de como você quer olhar para a vida, né? Então, Incrível. uma pessoa com mais de 70 anos, sim, ela pode ter desejo. E muito. Existe vida após os 60. Sim, sim. Os 70, enquanto tiver vida. Ainda bem que os Enquanto conceitos tiver estão vida. mudando muito. A gente está normalizando muito essa questão sexual. Exato. Existe vida pós a menopausa, né? Transar é bom e é saúde, sexo Em é qualquer saúde, momento eu da estimulo vida, né? demais Qualquer momento da também, vida. No em qualquer entanto- momento da vida. Em No qualquer entanto, as momento da pessoas vida. têm uma tendência a olhar para o sexo, né, entre os mais velhos como uma coisa ruim, feia, né? Eu acho que quando a gente se depara com dois corpos, né, de pessoas idosas, assim, fazendo
um carinho muito maternal de beijinho aqui e ali, todo mundo acha fofo. Mas pega um casal, imagine um casal desse na cama. Se pegando. Tem um filme que é bem interessante, é 45 anos. Ele só passou no cinema cult, né? Assim. Ou então, aquele Obrigado, Grande Léo, uma coisa assim, que é maravilhoso, onde uma mulher com mais de 60 ela paga um garoto de programa para ter um orgasmo pela primeira vez. Super recomendo, tá? Com uma super atriz, que eu não vou... Tô mal de nome hoje. Tá? Mas, enfim. Então, o desejo, eu achei interessante a coisa que você falou. O desejo, ele... Nasce e morre com a gente. Nasce e morre com a gente. Ele pode ou não ser apresentado, depende da maneira como, Mas ele tá como sempre eu lá. olho. Ele tá sempre ali. Tá Ele pode estar inibido, ele pode estar atrofiadinho, ele pode não estar sendo trabalhado. Porque às vezes a gente só não quer olhar para ele. Tem muita mulher que depois, quando fica viúva, elas falam assim: quero mais saber disso não quero saber de mim, não quero saber. Eu falei, peraí, mas você não tá viva? Isso é desejo. Você comentou na nossa conversa de uma senhora de 70 anos Sim. que não teve orgasmo. E como é a história dessa senhora? Eu fiquei Rapidamente, curioso. Tá? Rapidamente, que eu sei que vocês têm tempo de vocês, mas é Mas eu porque é uma fiquei história que, curioso. assim, me toca muito. Sim. Porque foi um dos trabalhos, assim, não que não houve outros, mas essa em especial. E eu posso falar, por autorização, não vou falar nomes, O nome óbvio, dela. né? Até porque você tá mal de nome hoje, né? Tá... Hoje eu tô mal de nome, né? Vai lembrar do nome dela. Mas, enfim, essa senhora chegou para mim com essa queixa, né, de anorgasmia. E ela tinha em torno dos seus 70 e poucos, era aposentada, teve filhos. Ela ficou viúva muito cedo, com 28 anos, já com 3 filhos, né? E ela disse que a vida dela foi trabalho e filhos. Ela era funcionária pública, blá, blá, blá. E quando ela se tocou, assim, ela estava trabalhando e daqui a pouco ela já estava cuidando dos netos. E até que um dia um dos filhos falou: mãe, vai viver sua vida, você já aposentou, né? Vai viver tua vida, deixa a gente, né? Ela que ficava, deixa eu cuidar deles, deixa, sabe, você querer se ocupar, ter função, né? Até que ela... um vazio. Exato. Que, né? E um aprendizado, que ela entendeu que mulher era isso, cuidado, né? Servir, né? Servir, né? Porque o primeiro brinquedo que bota na mão de uma menina é uma boneca, É né? uma Justamente boneca. pra cuidar. Vocês são contra a boneca também? Não Também sou. não é assim. Vocês não são contra a boneca. Eu não tô né? falando isso do contra, eu tô falando que todas essas pequenas coisas nos ensinam Claro, sobre como claro. funcionar. Como funciona. Né? Mas eu não sou contra a boneca, nem nada disso, não. Né? Mas enfim, voltando. E aí ela começou a sair com algumas poucas amigas e tudo, e até que um dia ela reencontrou um namoradinho de infância do interior. Mas um namoradinho de bitoca mesmo, né? Entendo. E ela foi ter uma noite com essa pessoa, e esse foi o homem que chegou pra ela e disse: ué, e você não vai chegar lá, né? Você não vai ter um orgasmo? E ela falou... E aí ela falou assim: Josi, foi a primeira vez que eu me toquei que eu precisava sentir isso. Mas aí foi uma pergunta que eu fiz pra ela, assim, eu falei assim: mas você quer ter isso por você ou por ele? Por Porque ele. senão não vai ser genuíno, né? Ela falou assim: Josi, no começo eu pensei, não, eu preciso ter pra ele, mas aqui com você, enquanto a gente tá conversando, eu tô entendendo que, cara, eu quero saber o que é isso que todo mundo fala. Eu quero, bora, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho, e tem um trabalho de estímulo. Ela foi ótima, ela não foi difícil. Foi um trabalho até rápido, de 3 meses. Normalmente em terapia sexual a gente tem né, um tempo que não dá para mensurar, óbvio, mas é um tempo que a gente considera curto, 3 meses em terapia. E eu lembro no dia que ela chegou e falou assim: Josi, isso ela chorando, como é que eu me permiti, como é que eu nunca me dei isso de presente? Como é que eu me permiti ficar tantos anos sem isso? Nunca mais, eu quero menos do que isso na minha vida, né? E ela já tinha mais de 70 anos. Tinha. E pra você ver, assim, a vida continua, né? E enquanto tem vida, a gente pode gozar. E eu não tô falando só de um gozo orgânico. Tô falando de um gozo, né? De prazer pela vida, pelas coisas que a gente faz. A gente pode se reinventar sempre. Uma vez também eu conheci uma pessoa, um casal, ele tinha 83 anos e ela tinha 60 e poucos. Ele estava no terceiro casamento, né? Sim. E eles tinham muito desejo. Isso aí foi longe do consultório, não foi uma questão de pais, de colegas, né? E a gente conversando. E assim, aí você vê assim, como assim, 80 e pouco, a gente fica imaginando assim, 80 e pouco, eu aprendi que a pessoa já nem levanta, nem não tem pensa, mais como, né? levanta nem falso, né? Não é verdade. Desde que você queira, óbvio.
Mas se você quiser chegar nessa idade dessa forma, vai se definhando, né? É como, por exemplo, imagina que você estivesse indo à minha casa ou ao meu consultório, mas você soubesse que eu sou agressiva, que eu vou ser, sei lá, uma pessoa muito ríspida com você. Você não vai. Você vai, Você já Já vou fica. travado e na Já defensiva. trava. né? Então, assim, como é que a gente vê o envelhecimento? Como é que a gente vê a menopausa? Tudo isso constrói a forma como eu vou chegar lá. Se eu não me engano, foi o Robert De Niro que recentemente anunciou que vai ter um filho. Ele tem 79 anos, Sim. se eu não me vi, engano. não vi. Tem 79 anos, eu vi. Ou é 70 ou é 79 anos. Eu acho que é Sim. 79, porque ele já é bem antigo, né? Uhum. E vai ter um filho agora, Sim. né? Então eu acho que hoje a medicina, ela ajuda muito nessa questão de você continuar a sua vida sexual. E como vocês falaram aí, o desejo ele nasce e ele morre a com gente. você. Você apenas precisa libertá-lo, E mas assim, e a sexualidade nesse olhar mais amplo, de vontade de viver. sim. E se eu tenho vontade de viver e de aproveitar a minha vida, e não é porque eu tô velho que eu não posso mais fazer coisas que me geram prazer, né? Eu tenho que entender que eu quero chegar a essa idade fazendo coisas que eu continue, né? Gostando, e eu quero acordar porque eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero curtir, eu também quero transar. Mas doutora Camila, é, na menopausa, acho que uma das características é que a mulher para de ovular, não é isso? Depois da Ela para de menopausa. ovular, ela para de Então, ciclar, né? O isso. contexto hormonal, ele muda muito. E muitas vezes muda e dá uma dificultada nessa questão sexual. Sim. Mas não tem nada de impedimento, né? Mas na pós-menopausa, a gente tem quando tem um cabimento de alguma alteração hormonal que esteja contribuindo negativamente, assim, resumindo, a paciente chega com baixo desejo e eu vejo que ela tá com algum hormônio muito baixo e tal. Eu posso até tentar repor esse hormônio se eu não estiver vendo mais nada para justificar esse baixo desejo, mas eu tenho que ter cuidado com isso, porque às vezes quando a gente vai investigar, ela já vem com essa queixa até de mais tempo. Então, assim, não é porque ela entrou na menopausa e tem uma transição hormonal que vai ficar ruim. Agora, se a gente acha que está interferindo negativamente, tem como ajudar sim. E a reposição hormonal, ela foi muito demonizada também, né? Porque tem aquele estudo que associou com câncer de mama, mas a gente não pode demonizar a reposição hormonal. Quando bem indicada, ela ajuda demais, porque assim, essas mulheres, elas têm uma dificuldade relacionada ao ressecamento vaginal, Sim. ao trofismo vaginal, que realmente, se a gente não der uma atenção, ela vai ter uma certa dor quando tem E a aí penetração. diminui a vontade Quem é de que quer fazer com alguma certeza. coisa que quando faço não é legal? Sim. Sim. Né? Se eu Sim. vou transar e dói, eu vou evitar cada vez mais. Essas mulheres nessa idade, a gente vê cada vez mais elas querendo se livrar do sexo. Por quê? Porque quando ela vai fazer é ruim. E ninguém quer repetir um comportamento que Claro. não é bacana. Mas quando tu ajuda nesse contexto hormonal, que ela volta a fazer e fazer gostoso, ela quer mais, ela quer de Sim. novo, E é entendeu? engraçado que, não sei se a Camila também observa isso, como essa passagem, né? Porque é uma passagem de um rito da menopausa, né? Ela é simbólica também. Tem muitas mulheres, eu diria que a maioria olha para a menopausa como um game over. Como um né? olhar negativo Né? de Tipo, que Finalizando, acabou, minha fechei a juventude fábrica, acabou. já né? Não, e assim, a minha função acabou, né? Agora é só cuidar dos netos ali, criar umas galinhas, Isso é muito sei lá, triste, coisa né? assim, Isso aí tem que ser É. muito repensado. Sim, e sim. enquanto que algumas, mas poucas, né, veem como uma liberdade. Tipo, ufa, não preciso mais parir, me preocupar com isso, né? Então eu vou transar até. Mas são Aí poucas. tem esse Mas lado são também. poucas. É a Tem esse lado. minoria. Mas são poucas. A maioria muito é como poucas. se fosse um escudo para ela dizer assim, não quero mais transar mesmo, mas porque eu tô na menopausa e é o normal. Ela vai resiliente, tipo, ela aceita aquilo como o normal e não pode ser diferente. E ela acha bom muitas vezes, né? Mas não tem mais porque, por exemplo, tem o período fértil da mulher, né? A doutora Camila a me gente corrija chama se eu... menacme, né? se A eu idade estou- reprodutiva. Não, tô falando na realidade o período mensal mesmo, Ah, que chama de menstruação. período... Isso, que tem um período que a mulher formalmente- ela está ovulando, Sim, não é isso? formalmente a Dá menopausa... um desejo maior nesse período, doutora? do meio... Sim, Há um- aumenta. aumenta. Pronto, era Agora que eu isso. entendi a pergunta. porque na menopausa a mulher não tem nesse mais... período, ela uiva. Não tem mais esse momento do mês. Geralmente Mas as esse mulheres- momento ele existe mesmo. Né? Existe. As mulheres que não tomam pílula, né? Porque a pílula Sim. ela é anovulatória. Se eu não estou ovulando, essa menstruação, esse sangramento não é nenhuma menstruação, né? Mas a mulher que não está sob influência de nada, assim, hormonal, Sim. no sentido de contraceptiva, realmente aumenta o desejo, O né? desejo, no meio do né? ciclo menstrual. E existem mulheres que também têm um desejo aumentado no período
menstrual. Sim. E aí ela quer um aval da gente assim, doutora, pode? Pode, vai sujar um pouquinho pra ti. Se pra ti tiver tudo Se bem, não tiver não tem problema, problema. se não, o seu vai. parceiro ou parceira não Não é tiver não, com gente. um Conde Drácula ainda, melhor ainda. Não Se não tem tiver nenhum impedimento. problema, né? De boa. Vai. Então, mas existe isso mesmo, né? De ter esse... Meio de ciclo período ovulatório dá uma Mas aumentadinha. uma é a vontade coisa maior. do nosso, é o natural. Se a gente for pensar a natureza, né? A gente tem o cio. O cio, Existe, sim, Só que é a gente, verdade. claro, né, saiu um pouco desse contexto, evoluiu, se reeducou e socializamos e tudo. Então, isso foi ficando muito para trás. O ser humano ele foi perdendo um pouco da sua capacidade de ser mais natural. Mas ainda assim existe o cio. Existe. Sim. E é legal que a gente está vendo como se fosse um retorno, as pessoas querendo de novo conhecer os próprios corpos, né? Exato. Eu recebo muitas pacientes, doutora, eu queria tanto parar esse remédio porque eu quero saber como é que meu corpo funciona sem isso. E é massa quando a paciente se interessante, propõe, aí ela começa a perceber como é que é a secreção vaginal dela normal e o período que aumenta e que ela fica realmente mais vulnerável, assim, vulnerável não, que ela fica mais com apetite sexual mais aflorado. Sim. E é muito legal, assim. E Bacana. por outro mesmo. lado, também existem mulheres, e a Camila deve receber muito mais até, que menstruam muito, né? E às vezes tem uma relação com essa parte do corpo muito negativa, né? E pode olhar que, na verdade, essa mulher ela tem uma ferida sobre o feminino, né? Então, às vezes, ela vai para terapia para trabalhar justamente esse resgate do que é ser mulher para ela. Porque quando você, às vezes, vai trabalhar com essa mulher psicologicamente falando, ela traz uma lista só de desgraças. Sim. E menstruar já é o primeiro castigo. Primeiro não, é um castigo já, talvez nem o primeiro. Ela já encara como uma coisa que o homem não tem, que ela tem, que é ruim. Poxa verdade. vida, eu sangro todo mês. E aquilo pra ela é um castigo mesmo, assim. E há mulheres que têm algumas patologias que vão fazer daquele período menstrual realmente mais sofrível, mais doloroso. E é isso que a gente também tem que levar essa informação pra frente, que não é normal, né? A dor menstrual, ela não A é dor, normal. não, teve naquele podcast que você participou da endometriose, foi justamente isso, né? Que se sofre e não tá normal. E não só dor, também o sangramento excessivo, tudo isso tem que ser levado São para sintomas, uma consulta do que não é Sim. normal, não precisa ser assim. Sim. Claro. Então não precisa ser eu olhar com o lado negativo para uma coisa que é normal da nossa fisiologia, né? Sim. Do funcionamento do nosso corpo. A gente não tem que se achar que a gente está sendo castigado porque a gente vai menstruar. Aí a mulher engravida e ela que carrega o menino os 9 meses, ela vai parir. Às vezes a mulher, As doutora, dores são mas não dela, imagina né? parindo, sabe? Como se fosse toda aquela resguarda vida de dela, castigo. É. E não, Sofrimento, gente, é não. muito maravilhoso ser mulher. Eu viria mulher 50 mil vezes. Deus me livre, eu Olha aí, pinto, pessoal. nunca, jamais. É maravilhoso ser mulher. A gente tem que desmistificar tudo isso, mas aí também cabe a gente identificar os problemas para poder ajudar, ninguém ficar sofrendo, né? Com certeza. Eu acho a medicina hoje ela fantástica. Verdade. Ela evoluiu muito, assim, ao ponto de você tá realmente muito ter, humana, né? ter uma qualidade de vida. Sim. É uma preocupação com a qualidade de Sim. vida. Isso é muito importante, né? Você tem uma preocupação com a qualidade de vida. Você que antigamente tinha, por exemplo, a endometriose, né? Como a gente já conversou, que é um sofrimento, a pessoa passa ali... E hoje existem tratamentos Mas olha para que que isso não... contraditório, para a gente ter mais qualidade de vida, e até pensando numa idade mais para frente, queremos chegar lá com saúde, querendo viver mais e querendo Sim. ter essa pulsão de vida para tudo, inclusive para o sexo, Sim. o que eu faço de mais importante para me manter assim saudável e com esse instinto de querer viver é o básico, que é eu me alimentar bem, que é eu fazer atividade física, que é eu dormir bem, eu cuidar da minha saúde emocional. Então, é esse retrocesso, entre aspas, do cuidar do que seria o básico, mas que é difícil a gente olhar para isso. Porque todo mundo quer ir ao médico, quer diagnosticar a doença e quer o remédio. Ele quer a pílula Mas mágica, muitas né? vezes não existe isso. É interessante, entendeu? doutora, você falar isso, porque a gente já tem aí a receita para uma vida boa, né? Nós já temos aí uma receita para a qualidade de Se vida. a gente for pensar, tudo isso é um resgate daquilo que nós somos, no fundo. Sim. né? Exatamente. E Verdade. até coisas complexas como a endometriose, mas quando eu vou explicar a doença, que é uma doença inflamatória, eu vou falar de dormir bem, de estar feliz, de estar saudável, de estar bem com a parceria, com quem mora com você. De ter tempo com as amigas Exato. também. Aí eu digo, né? qual Com foi a você. última Se vez que tu sociabilizar. passou uma tarde fazendo nada, sem se preocupar com nada, só tu e mais nada. Porque uma pessoa que não tem esse tempo, ela não vai ter tempo para se masturbar, para pensar em sexo, não tem, ela simplesmente não tem tempo. A gente vive como se nós estivéssemos vivendo no futuro, né? É sempre Mais pra frente. mais para frente. né? Não, quando eu tiver aquilo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver final de semana, eu descanso. Nas férias, eu vou aproveitar.
lá, quando eu for promovido, quando eu tiver a idade e tal, sempre lá na frente, A né? gente vai ser feliz lá na frente, Lá né? na frente, olha que desagradável, a gente esquece que a Também vida é legal. agora, Só que é né? aquela história, né? Eu sempre digo com meus pacientes, quando eles olham para aquele casal de idosos, bonitinho, né, namorando, falam assim, você não acha bonitinho? É como uma casa, se eu quero conquistá-la, exceto se eu for herdeira, né? Mas eu tenho que começar a economizar agora. Claro. Então eu tenho que começar a investir agora, se eu quero chegar naquele lugar daquela E maneira. no final das contas, pessoal, permita-me falar, o que importa é o processo, né? O que Curtir o importa processo, é a né? caminhada. Exato, Não é onde você vai chegar, exato. e Ninguém sim a sabe nem o dia de forma. amanhã. Né? a E se eu não forma estiver com que curtindo você aí a caminhou. caminhada, meu Deus. Exatamente. Sim, Se você. inclusive, essa é uma das coisas que a gente diz em sexualidade, quando uma Sim. mulher tem dificuldade de chegar ao orgasmo, porque às vezes ela não quer curtir o processo, ela só quer chegar lá. Aí não dá, E aí não querida. chega, É. não existe o lugar, existe o É o processo. Também processo, falo é muito o. isso. Quer dizer que tu não teve orgasmo e não foi bom? Né? Foi bacana que só. né? Validou tudo. Não, de jeito nenhum. Esses né? alpinistas, eles passam às vezes dias para chegar no topo da montanha e chega lá e eles voltam. Sim. Então, O que é legal? não Foi é todo não, o percurso. percurso, Sim. não é você estar lá, chega lá de No meio do descansa, percurso tem oro, tanta coisa linda. legal, né? conquistei, mas foi durante o percurso que fez a O orgasmo diferença. acho que é bem isso, né? Tu chega lá no cume, é uma visão máxima, Mas, poxa, mas baixou. subir foi tão bom também, né? Exatamente, então é isso o que tem que ser processo. lembrado. E hoje realmente a gente conversando aqui e a vida em si é bom no sexo, é assim também, e em tudo, né? Porque o sexo ele faz parte da vida, não é? Não está separado, né? Não. Ele não está separado. Pessoal, muito bom conversar com vocês, mas a gente tá, o tempo ele E aí você Ele vai está- perguntar se foi bom pra gente? foi bom para vocês, né? Foi maravilhoso. Foi muito prazeroso. Foi prazeroso, É né? o processo. Não, foi muito bom, pessoal. E eu acredito que as pessoas que Tem que ter a parte assistiram, 2. A gente sim, conseguiu deixar ele sem graça. Tá vendo? é um pouco sem graça, mas eu estou me reconstruindo, né? Assim, eu comecei aqui o podcast pensando que sim, o homem tinha, né, o papel dele lá, a mulher daquele jeito, e agora eu tô, estou repensando. Pelo menos questione. Tô questionando, eu acho, para falar a verdade, pessoal, que o bom de conversas, quando você tem assim, você se dá a oportunidade de ouvir, Sim, é justamente porque você sai com novas ideias, verdade. né? Tem Pelo menos aquele, pra pensar. Né? tem aquele Um pouquinho atrás provérbio da orelha, né? chinês que diz que quando você vem de um lado, o Cortella que fala isso, o Mário Sérgio Cortella, acho bem interessante. Você vem com um pão e outra pessoa vem com outro pão e vocês se encontram, você dá um pão para a pessoa dá o pão, cada um sai Não com é o um mesmo pão. Todo mundo saiu Sai ganhando. não, todo mundo sai com um pão. Agora, se eu venho com uma ideia e você com outra ideia, eu falo uma ideia para você e você fala uma ideia para mim, os dois saem com duas ideias. Sim. Então, a ideia realmente é uma troca. Sim. Essa conversa que a gente tem aqui, quando nós estamos abertos a ouvir, a gente abre espaço para questionamento, abre espaço Sim. para outras visões. Eu vou começar a observar, assim como as pessoas que estão nos assistindo também, vão começar a observar de forma diferente. Né? Com certeza. Que não há um certo e um errado. Na verdade, há o uma mais forma de importante você é entender encarar. que nós nunca somos, estamos. Estamos. Tirar os rótulos, né? Não, Perfeito. E, assim, eu fico muito agradecido mesmo pela participação de vocês, doutora Camila, que já participou aqui com a Eu que gente mais uma agradeço. vez. foi legal Josi, demais. primeira vez aqui, Sim. Josi. Foi minha primeira vez. Sua primeira vez aqui com a gente. Não doeu, tá? Foi Que ótimo. bom, Josi, tá vendo? E é bom que você vem de novo, né? Vamos conversar chamar. novamente. Vamos conversar novamente. Eu vou, inclusive, deixar aqui o seu Instagram. Nós falamos um pouco mal das redes sociais, mas, Isso é legal. também, mas, a né? rede, mas a rede Na verdade, a social, gente falou ela... mal do uso dela, Do né? uso. Nós não falamos mal da Vocês rede. assistiram tem um documentário no Netflix que é Diálogo, o Dilema das Redes. O Dilema das Assisti. Redes, Assisti, fiquei Eles- preocupada. né? Sim. Que jogar fora meus telefones, tudo. É muito Mas preocupante, assim, né? não precisa ser desse jeito também. É. A Mas- gente tem que estar de olho nas crianças, nos Mas adolescentes, é bem também não- preocupante, porque Sim. eles falam que os dois únicos segmentos, né, os dois únicos mercados que chamam os seus clientes de usuários são as redes sociais e o tráfico de drogas. Eu nunca tinha pensado Então, nisso, né? pois é. Nossa, E cara, isso realmente, se você também for não. parar para pensar, é bem preocupante. É. Porém, repito, a rede social, quando bem usada, ela é um excelente, como no caso que nós vamos falar aqui, o Instagram da Josi, que é josi.sexóloga, Josi com I. Josi com I, bem lembrado. Josi com I a gente vai colocar aqui também, certo? Obrigada. Josi.sexóloga. Adoro o Instagram da É. Josi, gente. É muito divertido, eu adoro demais. Era o Não, que é eu ia porque costumo dizer. assim, olha, Eu falar, amo, cara. falar de sexualidade sem um pouco de humor é como
transar sem nenhum lubrificante, né? É bem. Falta Não é a alguma mesma coisa, né? Falta. Mas realmente o Instagram dela é cheio de É muito massa, vocês têm que olhar. coisinhas engraçadas. Eu doso um pouco entre o conhecimento e a alegria, Sabe que né? aí, quando a gente falou do podcast de sexualidade, eu pensei logo, eu quero chamar a Josi, que vai ser massa. Bom, Ai, querida. aquilo que você falou da questão dos idosos, por que temos tanta dificuldade de erotizar os mais eu velhos? faço Tem um texto vídeo aqui. Eu Só fiz- tem que não, eu fiz seguir. um texto, né? Assim, na verdade, eu coloco Sim, não, tem um claro. texto e tudo. É um trabalho Olha muito esse legal. aqui. Às vezes eu olho pro problema e penso, imagina sem roupa. As pessoas que buscam encrenca. Bem engraçadinho, bem legal. Segue a Josi, Josi legal ponto, aqui, sexóloga, Josi com I. E o da doutora Camila, a gente já deixou aqui no último, né, doutora? É Sim. Camila Marques, né? É, Tá aqui, DRA, DRA. né, tá aqui. gente? DRA, Não de Camila cantora, Marques. né? É, Camila Marques. Vixe Maria, é. DRA é Não nome de tem o talento, locutora, né? né? Camila Marques. Nossa, nasceu pra ser Doutor, chique. DRA Camila Marques. Eu ainda tenho que nascer Vai de deixar novo. aqui também. Você segue a doutora Camila, certo? E lá você vai ter mais informações. Bem bacana, pessoal. Muito obrigado, certo? Obrigada a Mais uma vocês, vez, vocês querem gente. deixar uma mensagem final pra gente, se vocês E aí? têm. Acho que é o que eu tava falando, né? Que a gente tem que entender a sexualidade como muito mais do que um ato sexual. Sexo tem muito a ver com vontade de viver, de estar bem consigo mesmo, tô bem com minha mente, com minha saúde. E a gente querer sempre buscar, assim, estar em paz com a nossa sexualidade e não se comparar e Sim. nem se rotular, Sim. né? Perfeito. Bom, E é pra ser bom. depois Se dessa não foi for pra ser difícil, bom. né? Já vou copiar e colar, vai. É. Então, Não só assim, se não for pra Ctrl ser V, bom, a Ctrl gente C. não quer. A gente Não quer quer, que que seja seja bom, bom, né? E com não certeza. se conformar com o sexo paia, gente. Sim. Tem que ser legal. Entender que sexualidade, por mais que você não queira pensar nela, e ela está envolvida na tua vida, né? Por mais que você diga assim, não quero mais saber de sexo, não quero mais... Sexualidade está em tudo, né? Inclusive, quando a gente fala, eu sempre digo, sexo é uma coisa muito antropofágica, eu digo que eu vou devorar o outro, que eu vou lamber o outro, que eu vou, né, cheirar sim. o outro. Então, até na comida, a relação que a gente tem com a comida também é uma relação, né, muito sexual. Sexual, sim. Tá? Então, em tudo, se a gente for pensar, a sexualidade está presente de alguma forma. Então, ideal é que a gente olhe para ela de forma positiva, porque eu costumo dizer, duas pessoas podem olhar para o mesmo pôr do sol e ter uma descrição diferente. Então, faça Perfeito. disso uma forma melhor, né? Perfeito. Josi Mota, Camila Marques, muito obrigado mais uma vez pela Obrigada, participação de Cláudia. vocês. Obrigado mesmo. Você que nos acompanhou, fica aí a dica, pessoal. Se está tendo problema na sua vida sexual, desejo caindo, não está conseguindo ter o orgasmo, está tendo dúvidas, está sofrendo, não sofra, né? Não sofra. Procure profissionais. Procurem ótimo. profissionais. Mas é verdade, é isso que eu tirei da conversa. Não sofra, ninguém precisa sofrer. Procure profissionais que entendem isso, que estudam isso, que vivem. E não esquecer, é Isso. pra ser bom. É pra ser legal. Sim. Que vai dar vontade de fazer de novo. Se não for bom, a gente não vai mais querer. Não vai... E aí, Perfeito. Tem alguma coisa Então, errada. se procurem tivesse profissionais. A medicina hoje, a psicologia, tudo estuda justamente para que as pessoas gostem, sintam prazer naquilo que estão fazendo. Em todos os âmbitos da A vida. vida. E o né? sexo não pode ficar de fora. Não, É isso? não. Então, pessoal, muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Você que nos acompanhou também, Obrigada. muito obrigado. Esse foi o podcast Fala Go, que é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Muito obrigado, saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.